Bem-vindo, Hugo Soares, boa tarde, bem-vindo a esta emissão da Rádio Observador. Assobios, palmas, é tudo música para os seus ouvidos. É tal e qual. Antes de mais, obrigado pelo convite. Creio que são expressões normais nos congressos partidários. Quem gosta aplaude, quem gosta menos normalmente não assobia. Mas eu também acho que o clima no PSD não é um clima que eu diria o mais salutar desse ponto de vista da luta partidária. Eu tenho dado por mim a refletir nos últimos tempos que, por razões variadíssimas, as responsabilidades serão de muitos, certamente. Eu terei também as minhas, não me eximo delas. Mas a verdade é que há, creio, um sentimento muito arraigado de parte a parte de várias sensibilidades dentro do PSD que motiva este tipo de reações que eu creio que acontecem. Eu lido com isso com muita normalidade, como disse, é música para os meus ouvidos, mas que eu acho que eram dispensáveis e que entendo que os congressos partidários devem respeitar as diferenças. Os partidos são isso mesmo, são as pluralidades internas, as diferentes visões sobre a estratégia política, e foi sempre assim no passado. Mas também no passado houve assobios, aplausos, alguns apupos. De qualquer das formas, quando diz a um Congresso que está na altura de deixar o PSD de ser socialista de segunda, já sabia que a reação não ia ser propriamente de aplausos. Mas a minha expressão não é essa, Pedro. Creio que a minha expressão é: nós não somos um partido socialista de segunda. Creio que estou a citar rigorosamente, mas também não tem problema nenhum. Esse é o meu entendimento, como sabe. É hora de deixarmos de ser socialistas de segunda. Tal e qual. Dando a entender que até agora... Tal e qual. Mas eu disse mas acha que o PSD está a ser um PS de segunda? Eu creio que o PSD tem sido um partido socialista, um partido social-democrata subalterno ao Partido Socialista e, portanto, um partido socialista de segunda. Mas aparentemente foi esse o caminho, se isso é verdade, essa sua análise, foi esse o caminho que, apesar de tudo, os militantes escolheram continuar a seguir. Mas eu disse isso e respeito isso perfeitamente, mas eu não tenho nem que escolher a maioria, nem que seguir a maioria conjuntural ou circunstancial ou até estrutural, porque se assim fosse no país eu era socialista e votava no Partido Socialista. Eu não voto no Partido Socialista e o PSD é minoritário. Isto para dizer o quê? Eu tenho direito à minha liberdade de expressão e ao meu pensamento próprio. E eu entendo que a estratégia que foi seguida nos últimos 2 anos é uma estratégia errada. E eu não entendo só que é uma estratégia errada. Os factos, por muito que os queiram adorar, por muito que os queiram trazer vestidos de outras vestes, os factos são negativos. E nós perdemos as eleições copiosamente. Ora, se nós perdemos essas eleições com um dos piores resultados de sempre, nós não podemos dizer, como disse o Presidente do meu partido, que os 2 maiores partidos, o Partido Socialista e o PSD, saíram reforçados das últimas eleições legislativas. A minha pergunta ao Congresso, ao país e ao Presidente do partido é: onde é que o PSD saiu reforçado das últimas eleições legislativas? Se qualquer um de vós me puder responder, não vos lanço esse desafio como é evidente, até por uma questão de cortesia, nem são os senhores que têm que responder, mas eu não consigo entender como é que um Presidente de um partido que perde deputados, perde eleitores e perde as eleições que o partido que representa tinha ganho nas últimas eleições, diz que o PSD saiu reforçado. Reforçado onde? Mas a maioria dos militantes que votaram nas diretas não partilham esse entendimento, Hugo Soares. Podem partilhar, quer dizer, este entendimento é um entendimento óbvio, é um entendimento factual. Podem achar que a estratégia está certa e querem continuar este caminho, e eu respeito isso. Mal era que assim não fosse. Eu respeito muito a militância do meu partido, que quis que o Dr. Rui Rio, com uma margem mínima também, como sabe, mas que volte a ser líder do partido. Mas isso é a democracia a funcionar. Não vai querer de certeza absoluta que eu defenda o Orçamento de Estado que o Partido Socialista apresentou só porque o Partido Socialista teve mais votos. A maioria do povo português quis que o Partido Socialista não o defendeu. Mas deixe-me perguntar-lhe se estas diretas vão ter alguma influência na ação política que tem o Hugo Soares e que tem o grupo de militantes com quem partilhou convicções ao longo destes 2 anos. Na minha tem, certamente. Eu já tive ocasião de dizer, eu não sou candidato em nenhuma lista, a nenhum órgão nacional neste Congresso. Entendo que os últimos 10 anos eu dei muito da minha vida pessoal à política e ao PSD e creio que é também chegada a altura de dar espaço para que novos protagonistas possam surgir nos órgãos nacionais do partido e na linha da frente do combate político. E, portanto, o Hugo Soares, nos próximos 2 anos, estará, evidentemente, afastado, se quiser, da luta mais direta do Partido Social Democrata Nacional. Evidentemente que não deixo de ser militante do partido, não deixo de ter o meu pensamento próprio, não deixo de ter as minhas opiniões e aquele apelo à unidade que tem sido feito por vários apoiantes do Rui Rio não o comove particularmente? Não é uma questão de comoção. Eu acho que o apelo à unidade
é um apelo importante e eu estou aqui para aderir à unidade. Vamos lá ver. Não se confunda unidade com unicidade. Eu estou farto de estar para esse peditório. O próprio Rui Rio disse a mesma coisa. Pronto, então o Dr. Rico seja consequente com aquilo que afirma. O facto de pensar de forma diferente não significa que eu não seja militante deste grande partido e queira o melhor para o partido. Eu disse lá em cima no Congresso Nacional e naquele palco, e volto aqui a repetir, eu nunca votei em partido diferente do meu. E vai sempre votar no PSD. E vou sempre votar no PSD. Todos que aqui estão podem dizer o mesmo? Eu não sei. Mas, aliás, sei, não podem. Já falar de quem? Estou a falar do Presidente do PSD. O Presidente do PSD não assumiu que não votou no Dr. Luís Menezes quando foi candidato à Câmara do Porto. E foi expulso do partido. Alguém lhe fez mal. Há maior desafio à lealdade partidária do que não votar no próprio partido. mas nesta altura... Eu não quero isso para mim, porque eu votarei sempre no PSD. O que eu quero, e exijo mesmo, é o mesmo respeito pela minha liberdade de pensamento que eu tenho pela do Mas o Hugo Soares, que o partido teve sempre. Soares entende que é necessária alguma pacificação do partido para que até o discurso que vai lá para fora ser mais tranquilo e ter a mesma linha, ou defende que o partido deve ter duas vozes, deve continuar a comunicar com duas vozes, com duas ideias, com dois caminhos, com duas vozes nem com mas dois está caminhos. a comunicar com dois caminhos Porquê? e duas vias. Os senhores organizaram um almoço hoje. O senhor almoçou? Não, eu não almocei. Não teve oportunidade. Não, mas olha, não. a maior parte Mas- dos congressistas almoçaram. Mas almoçaram. Felizmente. Não acha curioso organizar um almoço a 3 km do Congresso que vai reunir todos os apoiantes de Luís Montenegro? Ouçam, meu Deus. Que imagem é que isto passa? A imagem de que houve um conjunto de militantes do partido que se juntaram para almoçar, que estiveram juntos numa candidatura, que não se viam há mais de um mês e que quiseram confraternizar. Eu almoço todos os dias e almoço com muita gente que apoia o Dr. Rui Rio. Olha, eu almocei nos últimos 2 anos e jantei com muitos dirigentes nacionais da equipa do Dr. Rui Rio que me convidaram para jantar. Portanto, este almoço não teve... Este almoço não tem nada de conspirativo. Eu sei que é isto que vende, é isto que faz os leads e os títulos. Eu percebo bem isso. Não, é uma questão de vender, não é? Deixa-me dizer, não é de vender no sentido noticioso, mas eu tenho que ser muito claro nisto e permitam-me que também puxe aqui um bocadinho da experiência política, partidária, se quiser, comunicativa. Eu sei que é isso que pode fazer aqui um bocadinho de calor no Congresso. Não houve almoço nenhum de oposição interna, nem de conspiração política. Não foi pedido aos militantes que estiveram nesse almoço que não desmobilizassem? Não foi pedido Não nada. houve um discurso? Não houve pedido nenhum que não desmobilizassem. As pessoas foram por livre, espontânea vontade. Olha, estavam cerca de 100 pessoas inscritas, apareceram 250, porque queriam estar com as pessoas de quem gostam. Isso é normal, eu não vejo nenhum problema nisso. Não queiram fazer disso um caso onde não há, efetivamente, um Deixe-me caso. perguntar-lhe então outra coisa. Nos últimos 2 anos, em particular no último ano e sobretudo na campanha das diretas, uma das críticas que tem sido apontada a Rui Rio é que não faz oposição suficiente a António Costa. De resto, verbalizou isso na expressão que deu origem às vaias e aos apupos, que é hora de o PSD deixar de ser socialista de segunda. Aquilo que se passou no Orçamento do Estado com a discussão do IVA da eletricidade, não estando já no Parlamento, como é que assistiu isso? Assistiu que foi um sinal de que Rui Rio pode de facto estabilizar e incomodar o governo socialista, ou que leitura é que fez? Vejam uma coisa. A estratégia do Dr. Rui Rio é a de procurar o centro político, certo? Ele afirma isso todos Sim, os dias. sim. Pedia só a vossa concorrência para que seja claro. Não é direita, não é esquerda. É o centro político. E eu pergunto, a estratégia que o Dr. Rui Rio seguiu neste debate orçamental relativamente ao IVA da energia teve a adesão de quem? Quem é que votou favoravelmente à proposta do PSD? Está a falar o quê? Que o facto de não ter Mas havido estou um a perguntar- Partido Socialista a apoiar... Veja, quem votou a proposta foi o Bloco de Esquerda, o Chega e a Iniciativa Liberal. Onde é que a ação política coincide com a estratégia proclamada? A tal perversidade Mas que eu isso há não pouco se vê falava. apenas nos votos que são conseguidos pois, no Parlamento, porque mas às é que vezes os interesses são divergentes. numa questão magna do Orçamento de Estado, nós não tivemos o acolhimento dos partidos parlamentares ao centro e tivemos os da extrema-esquerda e os da extrema-direita. Isto para dizer o quê? Esta é a grande perversidade da estratégia que eu ali quis apontar com o exemplo que o Dr. Rui Rio, ele próprio, deu de 1996. O Dr. Rui Rio ontem disse que em 1996 apresentou as mesmas propostas que o Partido Socialista tinha apresentado 2 anos e que o PSD, ele não disse isso, mas tinha chumbado. E depois acusava o Partido Socialista de ser um partido que na oposição faz uma coisa e no poder faz outra, porque na ocasião votou contra as propostas que o PSD apresentava. 2 erros crassos. O primeiro,
que ele exemplificou como estratégia dele. Mas aqui há 2 erros políticos que eu não posso aceitar. O primeiro, o PSD não apresenta propostas do Partido Socialista, porque não é o Partido Socialista de segunda, está a ver? Segundo assunto, porque é que o PSD acusa o Partido Socialista naquela ocasião de ser um troca-tintas, se o PSD estava a ser um troca-tintas apresentando propostas que tinha chumbado há 2 anos? É esta perversidade de acusar os outros de determinados comportamentos que o próprio tem, que eu não posso aceitar. Encontra atitudes de troca-tintas naquele que é o comportamento de Rui Rio. Não disse isso. Estou a perguntar. Eu disse atualmente, que... isso foi em 96. Não acho que o Dr. Rui Rio seja nenhum troca-tintas, bem pelo contrário. E há pouco no púlpito saudei a coerência discursiva e de estratégia do Dr. Rui Rio. O que eu acho é que a estratégia foi testada e deu um resultado horrível nas eleições europeias e muito mal nas eleições e em relação ao eleitorado mais de centro-direita ou mais à direita, o Hugo Soares teme que esse eleitorado possa fugir ou escapar definitivamente ao PSD com este tipo de discurso? Eu acho que já fugiu. O eleitorado mais à direita já fugiu. É notório a dispersão parlamentar dos partidos que escolheram esse eleitorado, que tiveram a confiança desses eleitores e que deu até representatividade parlamentar. Eu não quero que o PSD se substitua ao Chega, mas eu quero que o PSD tenha bandeiras, as nossas causas, dentro dos nossos princípios, que consiga captar esse eleitorado, que vai do centro ao centro-direita, que é onde se ganham eleições. E perante aquele discurso que ouviu ontem, falando precisamente da questão da direita, ficou surpreendido com o posicionamento ideológico que o Rui Rio trouxe aqui, renegando claramente um PSD de direita, dizendo que isso desvirtuava os valores dos princípios do partido? Não fiquei nada surpreendido. Mas reviu-se naquelas declarações ou não? O PSD é um partido de centro-direita. Eu vejo-me inteiramente num PSD, um partido social-democrata, do centro-direita português, um partido europeísta, reformador, humanista, personalista. Esse é o PSD. O Dr. Rui Rio acha que tem algum complexo com a direita que eu não tenho. Ele tem, eu não tenho. Mas também acho que o PSD não deve ser um partido de direita stricto sensu. É um partido de centro-direita, sempre foi. E é esse partido onde eu gosto de militar. O Soares não está disponível para o combate autárquico. Estou muito disponível para o combate autárquico. Sabe que eu... Mesmo que seja Rui Rio... Eu em 2005, com o Rui Rio, eu apresento o partido como estive sempre disponível para o que ele me pediu. Em 2013, eu sou de Braga, como sabem, e em 2013, quando o PSD teve uma copiosa derrota autárquica, em Braga, nós invertemos o ciclo de mais de 40 anos de governação socialista, ganhando a Câmara Municipal ao Partido Socialista. Em 2017, quando o PSD piorou o resultado autárquico, nós em Braga aumentamos o score eleitoral e reforçamos a maioria. E é nesse combate que eu estou mesmo muito apostado. Em 2021, em Braga, vamos reforçar a votação para o PSD. Se todos fizerem igual, dão um grande contributo. Mas não espera propriamente um convite para encabeçar nenhuma candidatura? Mas aonde? Eu sou natural de Braga, resido em Braga, trabalho em Braga, tenho a minha família em Braga e a ser candidato a uma Câmara qualquer. Não seria a primeira vez, se isso acontece. Mas ouça, o que os outros é problema dos outros. O meu, assumo hoje, e tenho 36 anos e provavelmente ou não, ainda muita coisa para fazer na política, nunca serei candidato a nenhuma Câmara Municipal que não fosse a Câmara Municipal da minha naturalidade, que é Braga. Ainda aproveitando este tempo que temos, em relação às presidenciais, Rui Rio foi omisso em relação a essa questão. Qual é a sua posição, Soares? Acha que deveria ter feito alguma referência? Ele não tinha nenhuma referência sobre isso na noção de estratégia global, portanto, é uma opção do Dr. Rui Rio e eu, evidentemente, acho que o PSD não tem alternativa, nem o país tem alternativa, nem deve querer outra alternativa que não seja apoiar e reeleger o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Então deixa-me fazer-lhe aqui mais uma pergunta. Estas notícias de que de Pedro Passos Coelho estará para regressar ao partido, como é que as interpreta? Pedro Passos Coelho nunca saiu do partido, portanto... Estamos a falar de regressar a uma tentativa de liderança, de liderar novamente o partido. Acha que isso tem algum fundo de verdade? Não faço ideia. Isso é uma pergunta que tenho que fazer ao próprio. O Pedro Passos Coelho é um dos maiores ativos que o PSD tem nos seus quadros, é um dos melhores. Eu disse sempre que para mim era o melhor preparado, não dentro do PSD, mas no país, para liderar e conduzir os destinos do país. Portanto, gostava de o ver regressar à liderança do PSD? A vida política é muito rápida, é muito volátil e tudo isso depende sempre de uma circunstância muito especial, que acabou o tempo que é a vontade política, a vontade pessoal de cada um. O tempo político do Pedro Passos Coelho, porquê? Não, de maneira alguma. E a vontade pessoal poderá... Isso não sei, tenho que lhe perguntar a ele. E Luís Montenegro tem
menos probabilidades hoje de vir a ser um futuro líder do PSD do que tinha há Vou uns responder meses? com duas perguntas. Bom, aqui Poucos sabe que foram. as regras aqui são Eu sei, nós fazemos as mas eu perguntas. sei. Não, mas eu não as perguntas são retóricas. Ok. Não me recordo de nenhum presidente do PSD que tenha sido eleito à primeira. Pedro Passos Coelho perdeu a primeira vez que foi candidato, Luís Marques Mendes perdeu a primeira vez que foi candidato, Pedro Santana Lopes perdeu a primeira vez, que é que já disse, Durão Barroso perdeu a primeira vez, Manuel Ferreira Leite, Portanto, acha que esta derrota faz parte do percurso e normal para chegar à liderança? nenhum deles teve 47% à primeira volta, da primeira vez que concorre a uma eleição. Portanto, o Luís Montenegro tem um capital político imenso, é um tipo de político que eu prezo pela sua coragem, pela sua determinação e, sobretudo, por duas características que eu valorizo muito, uma característica humana e uma característica de muita capacidade técnica. Portanto, creio que tem um futuro político que é o que ele quiser fazer com ele. Obrigado, Hugo Soares. Eu é que Obrigado por se agradeço. ter juntado aqui a esta emissão especial da Rádio Observador.